Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom, pessoal? Nessa aula aqui nós vamos fazer uma análise de algumas produções textuais que vão ajudar vocês aí na produção de textos de vocês, tá bom? Como foi solicitado na prova. Pronto, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, nessa aula nós vamos ajudar vocês a produzirem um conto social, que foi a proposta das nossas segundas provas, segunda unidade. A proposta foi a produção de um conto social, claro que seguindo todas as características do gênero textual, que inclusive foram estudadas em sala de aula. Nós estudamos esse gênero, falamos sobre o mesmo em sala de aula, discutimos, trabalhamos algumas atividades, tá bom? Por ser um gênero textual muito comum no nono ano, é normal que nós demos alguma ênfase a ele. Por quê? No nono ano, vocês começam a desenvolver temas, a analisar temas com viés político, econômico, social, crítico. Então, é nesse ano que vocês começam a desenvolver o senso crítico de vocês. Vocês vão trabalhar na crítica. Então, o conto social, ele vai ajudar vocês nisso. Ele vai ajudar no desenvolvimento desse senso crítico, para que vocês possam não apenas analisar, não apenas ler o texto, mas também criticá-lo. E desse texto também tirar algum conhecimento, algum conteúdo, tá bom? Então, nessa aula, nós faremos uma análise de alguns contos sociais e também veremos algumas dicas de como podemos produzir um conto social, tá bom? Qual é a estratégia para nós produzirmos um conto social, tá bom? Então, deixa eu colocar o cabeçalho aqui na nossa escola para que a gente possa oficialmente iniciar a nossa aula. Então, pessoal, o cabeçalho está feito. Então, vamos agora para as nossas dicas de como podemos produzir um conto social. Tem um artigo aqui muito legal, tá bom? Que fala justamente sobre as características do conto. Eu acho interessante que vocês revejam essas características pelo fato de que, para vocês entenderem como vocês vão produzir um conto social, é importante que vocês, antes de mais nada, entendam o que é o conto social, quais são as suas características. Muitas vezes ele é confundido com, por exemplo, a crônica. Muitas pessoas, na realidade, não sabem distinguir a crônica do conto social, não sabem quais são as suas características. Então, é importante que nós façamos essa diferenciação entre ambos. Bom, então deixa eu compartilhar aqui o artigo com vocês, um artigo muito legal, muito interessante. A gente vai fazer aí uma vai fazer uma análise desse conto. Pronto. O conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público na atualidade. Por ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço, circulando em redes sociais e blogs pela internet. Autores clássicos da literatura brasileira, tais como Machado de Assis ou Mário de Andrade,
ganharam notoriedade por serem excepcionais contistas. O gênero tem hoje diversas subdivisões, tais como contos de ficção científica, infantos juvenis, fantásticos, de fada, entre tantos outros. As principais características do conto são a presença dos elementos tradicionais da narrativa, que são os personagens, o tempo, o espaço e o enredo, em suas formas concisas, conforme explicaremos a seguir. Então, isso aqui a gente já viu em sala. Vocês sabem que o conto social ele é um gênero narrativo, tá bom? Então, ele vai seguir todas as características do gênero narrativo, tá bom? Como, por exemplo, aí tem que ter os personagens, tá? Tem que ter o tempo onde aconteceu algo, tem que ter o espaço, que é o local onde aquilo aconteceu ou vai acontecer, e tem que ter o enredo, né? Que é o enredo, o desenvolver, o desenrolar da história, tá bom? Características do gênero, vamos lá. O conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos ao essencial e, além disso, o enredo, que é a sequência de ações pelas quais os personagens passam, é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax, aquele momento de maior tensão na narrativa. Então, como ele falou aí, o que chama a atenção no conto social é a sua característica de que ele é um gênero textual reduzido, que contém um tempo reduzido, os personagens são reduzidos, o tempo é reduzido, o local é reduzido. Então, não é uma história como a gente está acostumado a ler, é uma história de ação, por exemplo, onde tem todos os desenvolvidos personagens, né? Todo aquele textão longo, que muitas vezes fica até cansativo de ser lido. No conto social, não. Você tem aí, no máximo, 2 ou 3 personagens, normalmente só um local, tá? Só acontece todo o desfecho da história, o enredo da história acontece em torno de um só local, tá bom? Diferente da história, como a gente pode perceber, que tem, por exemplo, vários locais, vários personagens, vários desenvolvimentos, vários clímax, vários desfechos, tá? Isso devido à quantidade de elementos da narrativa que ele possui. Vamos colocar essas informações aqui mais relevantes no nosso quadro. Pronto, primeira característica, ok. É um gênero narrativo, então precisa apresentar os elementos de um gênero narrativo, que são os personagens, o enredo, local, tempo e desfecho. Todos, como a gente viu, de forma reduzida, ou seja, com o tempo, os personagens todos reduzidos. Tá bom? Vamos lá, então, continuando aqui. A gente tem aqui um exemplo do trecho do conto social de Monteiro Lobato, o conto Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo.
A mimada dos pobres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas do trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências e discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo, ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Um exemplo aí de um conto social. Monteiro Lobato. Vamos lá fazer agora a análise. Nota-se que nesse trecho, parte inicial do conto de Monteiro Lobato, já é possível perceber todos os elementos do conto. As poucas personagens, que no caso é Negrinha e Dona Inácia, vivem um enredo que ocorre em uma fazenda alguns anos após a libertação dos escravos. Isso é perceptível porque nos é dito que a mãe de Negrinha era uma escrava de Dona Inácia. O conflito único que percorre todo o enredo é deflagrado. Por sua vez, na frase ótima a Dona Inácia, mas não admitiu o choro de criança. Aqui percebemos que a questão central do conto é a relação abusiva que existia entre as duas personagens centrais. Aqui são os tipos de contos, isso que a gente vai analisar depois, tá? Bom, essa parte aqui é uma parte importante, a parte que eu queria mencionar com vocês. A diferença entre conto e crônica tem uma diferença muito grande, pessoal. É muito comum encontrarmos certas dificuldades para diferenciar os gêneros conto e crônica. Entretanto, é bom saber que eles não têm as mesmas características. O conto, como já dissemos, é uma narrativa curta e com o único conflito em seu enredo. A crônica, por outro lado, é um gênero discursivo que busca retratar o cotidiano e está ligado ao jornal. Normalmente, as crônicas encontradas diariamente nas bancas tratam de assuntos corriqueiros da atualidade. O bom cronista é aquele que consegue contar o dia a dia de um modo específico e fascinante, com um ponto de vista singular. Alguns célebres escritores brasileiros, tais como Clarice Lispector ou Lima Barreto, foram também cronistas. Bem, então, basicamente, a diferença aí entre a crônica e o conto social é que, na crônica, como vocês puderam perceber, normalmente se aborda temas do cotidiano, tá bom? E está mais ligado à questão jornalística. Enquanto que o conto ele também pode abordar coisas do cotidiano, ele também traz uma crítica, mas é uma narrativa mais curta, bem mais curta do que a crônica, tá bom? Bem mais curta do que a crônica, possui um enredo menor, possui um conflito único, enquanto na crônica pode existir vários conflitos, tá bom? Essa é a diferença entre a crônica e o conto social. Tudo bem. Vamos agora ver alguns passos para escrever um conto. Vamos lá. Peguei aqui no site bem legal algumas dicas sobre escrever justamente um conto. Quais são algumas dicas que eu posso dar para vocês na hora de vocês escreverem um conto de vocês? Vamos lá. Primeiro, encontre um tema. O primeiro passo é escolher o tema para o seu conto, né? Mas tenha em mente que não pode ser nada muito complexo, já que o conto é uma história curta. Para encontrar o tema ideal, inspire-se no seu cotidiano, naquilo que você conhece bem. Então, o primeiro passo, vocês vão encontrar um tema. Vou colocar aqui no nosso quadro. Bom dia. Então, vocês vão produzir um conto. Vamos lá. Quais são aí as dicas para vocês, para que vocês possam produzir um conto? Primeiro, vocês vão encontrar o tema. Tá bom? Depois que vocês encontrarem o tema, vai ficar mais fácil de vocês falarem sobre aquele tema. Tá bom? Segundo passo, construa os personagens, tá bom? Vocês precisam desenvolver os personagens. Pensem nos personagens antes mesmo de vocês começarem a iniciar a produção, tá bom? Construir os personagens. Tá bom? Então, pensem nos personagens
como vocês vão desenvolvê-los, como eles serão, para que vocês possam também começar a produção. Terceira dica. Defina o tempo. Definir o tempo. Vocês vão definir aí qual será o tempo do ponto social de vocês. Ou seja, quando ele vai ocorrer. Se ele já ocorreu, se ele ocorre, qual é o tempo? Quando foi que isso aconteceu? Em que período histórico? Tá? Então, vocês têm que dar aí um tempo específico para a crônica de vocês, tá bom? Lembrando que esse tempo aí, claro que ele pode ser, fica a critério de vocês. Vocês podem escolher os mais diversos tempos, contanto que se encaixe naquilo que vocês querem produzir, na crônica, no ponto de vocês, tá bom? Porque dependendo do tempo que vocês escolherem, pode ser necessário que vocês coloquem um tempo, um período específico, né? Vocês podem fazer, por exemplo, um ponto social falando sobre a escravidão. Então, é bom vocês utilizarem como tempo um período histórico mais antigo, por exemplo, o período da escravidão, né? O período do século XVIII, século XIX. Aí seria interessante vocês utilizarem esse tempo dependendo do ponto social de vocês. Vamos lá, próxima dica. Desenvolver a história. Pronto. Um conto, pessoal, é dividido em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Por mais que pareça uma redação escolar, isso significa que a sua história deve seguir uma linha bem definida, para que os seus leitores não fiquem perdidos. Na primeira parte, você deve apresentar o ambiente e os personagens. Em seguida, no desenvolvimento, são apresentados os conflitos e a luta dos personagens para superá-los. Por último, a conclusão apresenta a solução encontrada para os conflitos presentes no texto, sendo um desenlace triste ou feliz. Então, essa é uma das partes mais importantes. É quando vocês vão desenvolver a história, tá bom? Desenvolver a história, beleza? É nesse momento aí que vocês vão realizar o desenvolvimento da história, que vocês vão trabalhar esse desenvolvimento. De que forma aí vocês vão desenvolver o conto de vocês? Como vocês vão desenvolvê-lo? Tá? De que maneira? Então, esse desenvolvimento da história é uma das partes principais, é onde vocês vão aí trabalhar o desenvolvimento dos personagens, do ambiente, é onde vocês vão trabalhar aí o enredo, tá bom? Pronto, muito bem. Então, essas são algumas das dicas, pessoal, para ajudar vocês a produzir um conto. Lembrando também de que no conto social sempre abordar um tema social, tá bom? Então, é bom que vocês lembrem também dessa característica, sempre abordar um ponto social, tá bom? Lembrem dessa característica aí, que talvez essa seja uma das características mais importantes do conto social. Vocês lembrarem que vocês têm que abordar um tema, pessoal. Esse tema é justamente onde vocês vão trabalhar o enredo da história, o desfecho também. Bom, o desfecho ele precisa também seguir todo esse viés aí, tá bom? Pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Tem outro artigo aqui muito legal, eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Pronto. Ó. O conto social trata de temas como as dificuldades dos grupos sociais, dos privilegiados ou das minorias, denunciando injustiças sociais. Nos contos sociais, é comum haver referências a fatos e personagens históricos, pois esse gênero denuncia, por meio da ficção, injustiças sociais e reais. É comum que as personagens não sejam individualizadas, pois o que importa não é mostrar o drama do indivíduo, mas a realidade vivida por seu grupo social. O discurso direto é um dos recursos empregados nas narrativas para aproximar o leitor da realidade das personagens, como: você se arranjou para chegar aqui? Como você se arranjou para chegar aqui? Denuncia uma realidade que o autor deseja ver transformada.
Caracterização positiva das personagens para que o leitor se solidarize com os problemas que elas vivem. Aqui está um exemplo, ó, de um conto social. Muito bom, pessoal. Li aqui o conto, tá bom? Gostei bastante. Se vocês têm que se basear por esse, vocês podem dar uma olhada aí nesse slide e se basear por esse ponto para poderem produzir de vocês. Gostei bastante desse daí, acho que vai ajudar muito vocês. Vocês podem utilizar contos de autores, tá bom? Autores conhecidos, para ajudá-los na produção desse conto, beleza? Então, ó, tenho certeza que vocês vão tirar uma ótima nota se vocês se esforçarem para fazer esse conto, tá bom? Façam uma história bem legal, eu quero sentir prazer lendo a história de vocês, tá bom? Assim como eu senti nesse daqui, eu gostei bastante desse daí, realmente foi um texto muito prazeroso de se ler. A gente vê que é uma produção aqui amadora, não é uma produção profissional, é uma produção amadora, mas ainda assim consegue cativar-nos para que a gente continue lendo e lendo o texto, que foi o que aconteceu comigo, tá? Eu continuei lendo esse texto aqui porque eu achei muito interessante. E assim eu quero sentir da mesma forma com vocês, beleza, pessoal? Espero que essas aulas tenham ajudado vocês, tá bom? Com a questão da prova. Façam uma boa prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição de vocês no ClassApp, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar aqui no quadro as características, caso vocês queiram vê-las, tá bom? São características sobre o ponto social. Então, próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana. Vou deixar aqui 30 segundos para vocês copiarem e em seguida eu finalizo a nossa aula. Até a próxima aula, gente. Boas provas. Qualquer dúvida, estou à disposição no ClassApp. Fiquem com Deus e até a próxima.